TV Artilheiro. Podemos começar, senhores? Vamos lá, né? Muito boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo para a coletiva de imprensa pós-jogo do empate entre Ceará e Ferroviária aqui na Arena Castelão, que garantiu o Ceará na final do Campeonato Cearense 2024, aqui com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Para dar início ao ciclo de perguntas, o Horácio Neto, da CBN Povo. Obrigado, Abreu. Boa noite, Wagner Mancini. Parabéns pelo resultado, né? Conseguiu mais uma final de Campeonato Cearense. E, Mancini, o Ceará vinha muito bem defensivamente, até fez talvez uma das melhores partidas defensivamente, porque cedeu poucas oportunidades. O Ferroviário teve só 2 chances, uma que acabou saindo o gol e a outra que bateu na trave. A defesa melhorou. De fato, o resultado acabou não mostrando tanto isso, mesmo cedendo só 2 oportunidades. O que é que você dá essa melhora defensiva e também essa questão de mais uma vez ter sofrido um empate? Boa noite a todos. Eu aproveito só antes da coletiva para mandar um abraço para o Del Luiz, que eu sei que está num momento difícil aí. Espero que tudo dê certo, que ele possa rapidamente sair dessa situação. Sobre o jogo foi difícil, né? Mais uma vez a gente enfrentou um adversário resistente. O Ceará fez um bom jogo, defensivamente melhorou muito em relação às últimas partidas, foram os ajustes que foram feitos ao longo da semana, mas ainda no lance do gol do Ferroviário a gente bobeou, levou uma bola por dentro e essa bola acabou saindo o gol de empate, né? Mas o Ceará teve boas oportunidades no segundo tempo. Nós tivemos um lance com o Puga, um com o Barceló, um com o Ailo, um com o Janderson, aquele lance do pênalti que o árbitro acabou voltando atrás por intervenção do VAR, enfim. Acho que hoje o Ceará poderia ter ganho a partida, acabou cedendo um empate no final, mas teve um comportamento defensivo muito melhor do que nas últimas partidas, soube controlar melhor a partida, sofreu pouco, e qualquer resultado ou qualquer jogo, né, melhor dizendo, de mata-mata, vai ter uma questão de tensão no final da partida, porque o adversário ele vai se lançar à frente, ele vai jogar bola na área, e o futebol, de certa forma, é um dos esportes que mais te proporciona perigo a partir do momento em que esse tipo de lance acontece no jogo, né? Mas o Ceará suportou, empatou, vai à final, que é o nosso objetivo. Acho que a gente tem que exaltar isso, uma equipe que já garantiu vaga na final. Mancini, aqui, pronto. Alisson Lima, Rádio Vozão, boa noite. Mancini, boa noite. Você foi campeão vestindo a camisa do Ceará como jogador, foi campeão também como treinador, né, em 2011. Eu queria que você falasse um pouco da importância de mais uma final de Campeonato Cearense, sem saber ainda o seu adversário, né, mas mais uma final de Campeonato Cearense. Olha, sempre que você inicia um campeonato e você consegue chegar na final, já é um primeiro objetivo, né? É óbvio que vestir essa camisa do Ceará é ter emoção sempre. Hoje a gente teve uma emoção no jogo diferente, a gente não queria passar por isso no final da partida, acabou passando muito por mérito também do Ferroviário, que eu já exaltei aqui, sendo uma equipe bem montada e bem dirigida, mas você estar na final representa muito pra gente, porque nós não temos uma sequência de time. Esse time não é o time do ano passado, é um time montado, então esse time tem 60 dias e já está numa final. Eu espero, sinceramente, que seja a tônica deste ano, que a nossa equipe seja madura o suficiente para estar nessa final e em outras finais também, e que busque o acesso no final do ano da Série B para a Série A. Mas é importante também falar o quanto que essa camisa é pesada numa final. E o quanto que a gente tem que valorizar isso, porque nós enfrentamos adversários, embora com orçamentos menores, mas adversários que já estavam há mais tempo em treinamento. Então isso também deve ser lembrado. Não é simplesmente você montar uma equipe e ir ganhando de todo mundo. Há um trabalho sendo feito, há um amadurecimento como equipe, e isso tudo acaba, de certa forma, premiado com a ida final.
não é o suficiente. A gente tem que ganhar a final, nós sabemos disso, né? E o Ceará vai lutar muito, brigar muito por esse título. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da TV Diário e também da Rádio Verdinha. Hoje você fez ali algumas mudanças, né, na equipe. Por exemplo, o Lourenço entrando numa posição mais avançada, né? Antes ele jogava como primeiro volante. O Facundo Castro saindo, né, para a entrada do Ailon na ponta e o Barceló como centroavante. Você gostou dessa nova configuração da equipe ou tem alguns pontos ainda a analisar para a partida de quarta-feira? Olha, na verdade, a hora que você monta uma equipe, ao longo da temporada, essa equipe vai sendo modificada, né? Nós já temos alguns atletas hoje, no 12º jogo, que muita gente achou que não seriam atletas titulares e que estão jogando. Então, é como se a gente fosse equilibrando, fosse malabarista ao longo do ano, né? Porque às vezes é um que está mais cansado, é um que sentiu alguma coisa, algum desconforto muscular. Hoje o Richard não voltou para o segundo tempo porque torceu o pé no primeiro tempo. Então tudo é uma questão de oportunidade. E quem tiver, logicamente, mais atento a isso daí, vai tendo oportunidade e vai se firmando na equipe, né? Hoje a entrada do Ailon na direita, o Barceló na frente, a entrada do Lourenço foi muito em cima do segundo tempo do outro jogo que foi jogado no PV. Eu achei que a equipe ficou um pouco mais rápida, mais compacta, mais competitiva. E eu também vi isso hoje em campo, né? Eu vi um Ceará extremamente focado, concentrado, sofreu um pouquinho no final do jogo, como qualquer outra equipe sofreria a partir do momento em que não chegou o segundo gol. Porque nós tivemos oportunidades para isso ao longo do segundo tempo. Boa noite, Mancini. Boa Danilo noite. Queiroz do Futebolês. Prazer falar com você. Obrigado. Feliz igualmente. pela sua declaração em relação ao Del. Né? Todos nós estamos fazendo preces por ele para que logo ele possa ter a sua rápida recuperação. Mancini, duas perguntinhas rápidas. Primeiro, em relação ao jogo, eu queria entender de você o que é que você entende, na verdade, de por que o Ceará não venceu. Acho que ele teve as melhores oportunidades, teve acho que muita calma no primeiro tempo para isso, mas acabou não saindo com a vitória. Então, o que você entende que foi o detalhe, que talvez seja o detalhe que você tem que estar olhando para que não aconteça em outros jogos, e a partir de agora você tem 3 jogos de Copa do Nordeste aí para buscar uma classificação com o Ceará hoje, numa colocação que é a penúltima, mas com uma pontuação assim, muito próxima dos primeiros colocados. Então, queria que você falasse, por favor, dessas duas questões. Obrigado. 2 pontos. Vamos lá. Sobre o jogo, eu achei que a gente teve o controle da partida na maior parte do jogo e a gente, em alguns momentos, não acelerou como vinha acelerando. Muito fruto, talvez, por ter o controle da partida, né? E eu até chamei a atenção no intervalo que nós deveríamos acelerar um pouquinho no último terço, e isso aconteceu no segundo tempo. Mas é óbvio que quando o Copertino faz as substituições nas suas equipes e começa a colocar jogadores mais de frente, ele tanto poderia nos dar a possibilidade de fazer o segundo gol, como também chegar ao empate, que foi o que aconteceu. Eu vi um jogo no segundo tempo onde o Ceará poderia estar falando de uma vitória de 3-1 ou de 4-1, mas não está por erros nossos, porque nós tivemos a oportunidade, a gente chegou bem, nós até fizemos um gol que foi anulado, teve o pênalti também que foi revertido. Eu acho que tudo isso faz parte de um jogo de futebol. Quando você tem os detalhes favoráveis, talvez viesse a vitória. Mas no dia de hoje os detalhes não foram favoráveis ao Ceará, né? Um gol anulado, um pênalti revertido, algumas chances claras de gols que nós não tivemos no primeiro tempo, mas tivemos na segunda etapa, foram desperdiçadas, e isso de certa forma impactou nesse resultado. Agora é óbvio, a gente está empatando o jogo, no final do jogo faltam 2 minutos, a equipe vai baixar as linhas, porque é importante, porque já construiu a vitória lá na outra partida. É óbvio que ninguém deixa de pensar dentro de campo. E eu até falei isso numa entrevista antes da partida, que essa vantagem ela poderia ser utilizada nos momentos finais do jogo, mas não ao longo dos 90 minutos.
E sobre a Copa do Nordeste, o Ceará está um pouco atrasado, né? Nós já deveríamos ter voltado a vencer. A gente teve, na última partida, uma derrota em casa para o Bahia, onde também não deveríamos ter, porque nós tivemos oportunidade para reverter o placar e até para empatar no final, mas chegou o momento da gente encarar de uma forma diferente. São 9 pontos ainda em disputa, a gente acha que com 6 ou 7 pontos há possibilidade, mas a gente vai buscar os 9 pontos. Eu acho importante falar isso para o torcedor, porque ele pode estar achando que a gente abriu mão da Copa do Brasil, do Nordeste, e nós não abrimos mão. A gente quer sim também chegar na fase de mata-matas, porque é importante, o Ceará é o último campeão, e o quanto mais a gente puder chegar em finais, disputar títulos, é valorização para todo mundo, é valorização para a camisa do Ceará, e a gente está aqui disposto a isso. Mancini, boa noite. Boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Saúde para você e a família. Obrigado, igualmente. Mancini, com relação a um jogador em particular, o Eric Pulga, né, que é destaque também, um jogador rápido, joga pelas pontas. Você tem percebido que os adversários, pouco a pouco, estão buscando neutralizar aquela jogada do Ceará e como sair de uma situação difícil com o Eric Pulga durante a partida e trazendo assim uma alternativa além desse atacante Eric Pulga? Olha, dificilmente a gente vai ter uma alternativa hoje no nível que o Pulga está jogando, né? Eu gostaria de ter dos dois lados atletas que pudessem desequilibrar a partida, mas infelizmente nesse momento só o Pulga está tendo essa chance. Eu acho que quando você tem um atleta que está sendo marcado ou mais marcado, certamente outros atletas terão um pouco mais de liberdade. E isso é muito a visão do atleta dentro de campo. Ele tem que entender quem é que está dobrando a marcação junto com o lateral, para que ele tenha mais espaço e saiba aproveitar este momento em benefício dele próprio e em benefício do Ceará, do nosso time. Então é muito... de momento, é muito momentâneo quando o atleta percebe isso dentro do jogo e acaba abrindo espaço ou tirando a bola exatamente desse setor. O Pulga hoje recebeu menos bola do que na última partida, muito acho que em cima disso daí. A marcação não só de um volante encostando, mas do zagueiro também muitas vezes encostando. Acho até que a substituição do nosso adversário no intervalo do zagueiro foi muito em cima disso, porque ele já tinha amarelo também. Enfim, a gente tem que tentar, dentro de campo, como atleta, eu vou falar, como um ex-atleta, tentar solucionar esse tipo de coisa. Se o Pulga tem 2 jogadores marcando, alguém está livre e essa bola tem que entrar nesse jogador para que a gente evolua o aspecto ofensivo com a mesma... Da mesma forma como se tivesse o Pulga no mano a mano com qualquer lateral. Boa noite, Mancini, Boa WP noite. Garotinho da Rede Multi. Mancini, primeiro parabéns, né, pela Obrigado. classificação. E 2 pontos. O Ferroviário, lógico que vinha para cima do Ceará, porque ele precisava da vitória. O que o Mancini pediu ali na pré-eleção é o comportamento tático para os jogadores conseguir essa vitória, né? E outro ponto, o segundo tempo, o Mancini sempre falou que há 2 jogos atrás o Ceará foi muito melhor no segundo tempo. Você acha que os 2 gols atrapalhou ou o Ceará sentiu e o Ferroviário empatou? E o que você assim imaginou com os atletas depois que o Ferroviário empatou? O gol atrapalhou ou não o Ceará? Vamos lá, eu pedi para que o Ceará marcasse à frente hoje e não desse a possibilidade do Ferroviário sair jogando. E isso aconteceu boa parte do jogo, a não ser ali já no final do jogo, onde a gente não adiantou a marcação no tiro de meta. Mas ao longo de 70, 80 minutos houve essa marcação mais alta, exatamente para que a gente quebrasse o sistema de jogo. O Ferroviário tem um meio campo de jogadores técnicos que jogam, o Ciel também vem muito para fazer o quarto homem.
E o que aconteceu no jogo, na verdade, para mim, foi que o Ceará desperdiçou 4 oportunidades de gol onde deveria sair o segundo gol. O segundo gol mataria a partida, né? E como o lance do pênalti foi revertido, o lance do gol do Saulo também foi anulado e as outras oportunidades foram desperdiçadas, o jogo acaba tendo uma tensão diferente, né? Eu esperava sinceramente que a gente vencesse a partida hoje, porque você passaria para a final confirmando 2 vitórias, que eu acho que acaba de certa forma botando um selo a mais. Mas chegar à final já é importante, porque é um time novo, é um time que está sendo montado, que já amadureceu muito em muitas coisas, mas que ainda comete alguns erros, que obviamente que eu não vou ficar falando aqui, porque senão vou estar entregando, mas alguns erros que a gente tem que corrigir. Daqui agora até o primeiro jogo da final nós temos tempo, mas a gente vai ter que se dedicar à Copa do Nordeste. E esses atletas vão ter que jogar para que eles possam chegar nos 2 jogos da finais bem e poder desempenhar aquilo que nós esperamos de todos eles. Obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, obrigado, professor. Um abraço. TV Artilheiro.